Boa tarde a todos presentes. Eu quero primeiramente agradecer aqui a presença do Lavras.tv, que atendeu o nosso convite para essa coletiva. E, como presidente da comissão processante, a gente vem aqui colocar algumas informações iniciais de todo o trâmite dos trabalhos iniciais da comissão. Na reunião do dia 24 de junho de 2019, a Câmara Municipal recebeu uma denúncia, e na reunião de 24 de junho de 2019, essa denúncia foi recebida em plenário, e assim foi formada a comissão processante, onde eu fui nomeada como presidente, o vereador Matusalém como relator e o vereador senhor Enio como membro. Nós estamos aqui também com o Dr. Paulo, que é o assessor jurídico da Câmara e que vai nos ajudar nos trabalhos da comissão como assessor jurídico. E, inicialmente, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Paulo para que ele colocasse para todos vocês como que é o trâmite, como estão sendo e como serão os trabalhos daqui para frente da comissão. Por favor, Dr. Paulo. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Cristiane, vereador Matusalém, vereador Enio, imprensa aqui presente. Inicialmente esclarecer que a minha função aqui na comissão ela é uma função de assessoramento, especialmente com relação aos procedimentos, assim como procedi na comissão parlamentar de inquérito que antecedeu os trabalhos dessa comissão. A comissão processante ela teve sua origem numa denúncia formulada pelo presidente da Casa, vereador Evandro Oliveira Miranda, que, por sua vez, se pautou nos relatórios de duas comissões que foram instaladas para a investigação do fato, suposta compra de votos, a Comissão Parlamentar de Inquérito e a Comissão de Ética com procedimento específico. Ambas as comissões concluíram, nos seus devidos tempos, pela existência de indícios e, a partir de então, nos seus próprios relatórios, indicaram que o vereador Evandro Oliveira Miranda, enquanto representante máximo da Casa, levasse a efeito a denúncia. Importante esclarecer que o procedimento da comissão processante está todo pautado em um decreto-lei do ano de 1967, é o decreto-lei 201, que, por força de uma interpretação constitucional, ele é recepcionado como lei ordinária. A partir, então, dessa denúncia, foi formada uma comissão processante, não sem antes que a denúncia fosse recebida pelo plenário. E aí eu já entro nas breves explicações a respeito do procedimento. A partir, então, de uma denúncia que não necessariamente precisa ser feita por vereadores, ela pode ser feita por qualquer do povo, mas neste caso específico foi levado a efeito por um vereador e, coincidentemente, presidente da Câmara, ela dá início, então, a um rito próprio. Esse rito próprio tem o objetivo de realmente investigar e aí, ao final, se a Câmara entende, se a comissão entende, e posteriormente a Câmara, pela existência da prática da infração, então vota-se a perda do mandato ou não, a absolvição ou a condenação. Esse procedimento ele se inicia, como eu já disse, com uma denúncia e o ato contínuo é o recebimento ou não dessa denúncia pela Casa. A Casa, então, deliberou, discutiu, votou e recebeu a denúncia. A partir do recebimento foi, então, constituída a comissão por sorteio. Não participaram deste sorteio o denunciante, que inclusive sequer pode votar, diz o procedimento do Decreto-Lei 201, que o seu suplente deve ser convocado. Foi então convocado o suplente, o senhor João Paulo Santos, participou da primeira votação e participará das outras possíveis e previstas. Constituída então por sorteio, os membros já foram aqui nominados, no mesmo ato foi definida a questão de presidência e relatoria, presidência com a vereadora Cristiane Costa, relatoria com o vereador Matusalém Machado. Os próximos atos, então, eles se referem à defesa prévia, instrução, parecer intermediário,
e discussão em plenário. Vou aqui detalhar o procedimento. Então, a partir da apresentação da denúncia, a leitura da denúncia é feita na primeira reunião subsequente, o que já foi feito. Também já foi feito o recebimento e foi constituída a comissão. A comissão, então, iniciou seus trabalhos. A primeira reunião da comissão ocorreu na semana passada, já com as determinações de notificações e todo o procedimento que se segue. Esses trabalhos eles têm que ser iniciados a partir da Constituição em até 5 dias, o que já foi feito, repito. O primeiro procedimento, então, é a notificação para a defesa prévia. A notificação já foi expedida. Após o recebimento dessa defesa prévia, existe um primeiro momento de deliberação interna da comissão. Nesse primeiro momento, a comissão vai analisar, então, vai confrontar o que já foi produzido. É importante considerar que a própria denúncia, ela faz menção expressa e são anexos indissociáveis da denúncia, os relatórios produzidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito e Comissão de Ética, confrontando, então, a denúncia, da qual fazem parte os relatórios já mencionados, e a defesa prévia. A comissão, então, delibera em reunião interna acerca do prosseguimento ou não desse procedimento. A partir dessa deliberação, a comissão, então, emite um parecer. Esse parecer pode ser pelo prosseguimento do rito da denúncia, né, com rito próprio, ou pelo arquivamento. Se a comissão decide pelo arquivamento, esse parecer vai seguir para reunião plenária. Então, o plenário deve votar o arquivamento. Se não, se ela decide pelo prosseguimento, dá-se início à fase instrutória. E o que nós chamamos de fase instrutória? São as eventuais oitivas, colheita de documentos, produção de prova pericial, o que eventualmente a comissão deliberar, o que ainda não foi feito. A fase ainda não se chegou nessa fase. Mas essa fase instrutória, basicamente, ela é a fase de produção de provas. Essas provas podem ser requeridas tanto pelo denunciante, que é o vereador Evandro, que muito embora não vote, não tenha mais o poder de voto, mas ele tem o poder de participar dos atos de acusação. Entende-se por atos de acusação todos os relacionados ao andamento processual, principalmente aqueles constantes da fase instrutória. Tanto o denunciante, os membros da comissão e a defesa, eventualmente constituída, podem fazer requerimentos. Repito, requerimentos de oitivas das partes envolvidas, eventuais testemunhas, colheita de novos documentos, produção de prova pericial, entre outros permitidos em direito. Encerrada a instrução processual, então, já se entende, procedimento do Decreto-Lei 201, já entende que a comissão tem elementos suficientes para uma reunião final e uma deliberação final. Da deliberação essa da qual vai surgir um último parecer. Esse parecer ele leva em consideração, então, todo o procedimento. Denúncia, defesa prévia e tudo aquilo que eventualmente tiver sido produzido. Isso tudo vai para um autuado, né? Isso tudo é autuado, e a leitura dessas peças é feita numa reunião de julgamento, onde são possíveis manifestações orais e defesas. A defesa tem um prazo de até 2 horas nesse momento, né, após lidas as peças, para, eventualmente, se quiser, isso não é obrigatório, fazer a sua defesa oral. Com o encerramento da leitura das peças, né, dessa fase, leitura e eventuais defesas que ocorram em plenário, passa-se a votação nominal de cada infração. Cada infração imputada ao denunciado vai ser votada e aí se exige um quórum de maioria qualificada para eventual perda do mandato. O presidente proclama o resultado final com votação nominal. Se condenado, é emitido um decreto legislativo com a penalidade imposta e, se absolvido, o processo é arquivado. Uma vez arquivado esse processo, pelos mesmos fatos, ele não pode ser novamente, o processo não pode seguir. Então, basicamente, vocês vejam que é um rito, em princípio, célere, né, uma legislação antiga, não obstante recepcionada, mas
o objetivo aqui é definitivamente aplicar a penalidade. Isso já foi falado em outras oportunidades. A Comissão Parlamentar de Inquérito, como o próprio nome indica, nada mais é do que uma investigação. Inquérito é sinônimo de investigação. Dali não saem penalidades concretas. Dali saem, como saíram, apenas orientações para os diversos órgãos. E aí também é importante colocar, além da orientação, da sugestão que essa casa constituísse uma comissão processante, também foram encaminhados ofícios para delegacia, para Ministério Público, enfim, para os órgãos envolvidos. Já a Comissão de Ética tem um procedimento próprio previsto numa resolução da Assembleia Legislativa. Por que uma resolução da Assembleia Legislativa? Porque o nosso procedimento previsto no nosso regimento, ele é carente de maior regulamentação. E o nosso regimento remete como fonte subsidiária o regimento da Assembleia. Essa resolução, ela impõe em algumas situações algumas penalidades. A comissão entendeu que, no caso específico, o então investigado merecia a penalidade de advertência e já foi aplicada, inclusive. Esse relatório ele também serviu de base para a denúncia que originou a constituição da comissão processante. Portanto, a comissão processante é a única comissão competente a aplicar a penalidade eventual de perda de mandato. Perda de mandato não poderia ter sido efetivado tanto pela Comissão Parlamentar de Inquérito quanto pela Comissão de Ética, nas hipóteses que foram levantadas pela Comissão de Ética. Entendeu? A Comissão de Ética que, onde se inseria, não era passível, não era possível a perda do mandato. Então, senhora presidente, em princípio são as observações. Tentei fazer aqui um apanhado bastante breve. Claro que cada fase, cada item por mim mencionado tem uma série de especificações, né, e de detalhamentos, não apenas pela legislação, mas a jurisprudência tem um papel muito importante nisso e, eventualmente, isso vai ser objeto de deliberação e de novas orientações no curso do processo, se necessário. Agradeço e continuo à disposição. Doutor Paulo, nós que agradecemos e, como o doutor Paulo disse, apresentou aqui para a gente todo o rito, né, da comissão. Na semana passada, no dia 26 de junho, logo após, né, a reunião ordinária, onde houve a nomeação, a gente já tomou o cuidado por precaução de publicar uma portaria falando sobre a nomeação, em função da reunião do dia 24, ir à votação em plenário só agora na reunião de ontem, né, na reunião extraordinária que nós tivemos ontem. Então, a gente teve essa preocupação de iniciar os trabalhos sem ter tido uma aprovação da ata, então, por isso que a gente tomou a precaução de solicitar uma publicação de uma portaria. Então, a portaria ela foi publicada no dia 26 de junho, né, da nomeação da comissão, e no dia 27 nós já nos reunimos e já fizemos algumas deliberações, solicitando a assessoria de comunicação da Câmara, todos os vídeos na íntegra das oitivas da comissão de inquérito e também da comissão de ética. E junto, né, o relatório das duas comissões e já fizemos deliberando a notificação no caso do vereador Tiailton, que foi notificado no dia 28, na sexta-feira. Então, a partir do dia 28, já começa a contagem dos 10 dias de manifestação, né, doutor Paulo? Que seria, então, até o dia 7, que ele teria que terá para se manifestar. A contagem dos prazos é uma contagem processual. Sim. Então, é uma regra geral de exclusão do dia do início e inclusão do último dia. Significa, o dia em que ele recebe a notificação, o dia do ciente, sim, ele não é contado. O dia útil seguinte é contado. É uma contagem contínua. Então, muito embora a contagem dos prazos obedeça uma regra processual, como não há regra específica nesse sentido, o atual Código de Processo Civil fala em contagem em dias úteis, aqui nós temos uma contagem contínua, em dias corridos. Então, nós iniciamos a contagem, né, dos 10 dias, a partir da data de ontem, de 1º de julho, né, de 2019,
contando aí até os 10 dias que ele terá para se manifestar. E durante esse período nós estamos analisando os relatórios, os vídeos, e para, né, as próximas deliberações futuras. Então, até o momento é isso, e passo a palavra ao vereador relator da comissão, doutor Matusalém, posteriormente ao doutor Enio, também para fazer a sua manifestação aqui. E depois ficamos abertos a qualquer questionamento, dúvida, estamos à disposição. Realmente boa tarde a todos, né? E cumprimentar aqui os integrantes aqui da Lavras TV, né? E agradecer-lhe por ter atendido aqui o nosso convite. O doutor Paulo discorreu aqui, né, bastante, foi muito amplo sobre os ritos a serem seguidos aqui, mas apenas doutor Paulo, meu microfone está funcionando? Ele disse aqui que a nossa comissão processante vai deliberar sobre aquilo que for produzido, né? E eu entendo, salvo o melhor juízo, doutor Paulo, que também sobre aquilo que nós deveremos aproveitar, né, das outras comissões que já encerraram os seus trabalhos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tá. Então, será o que for produzido e aproveitado dos trabalhos já realizados. Até porque ontem, infelizmente, como é do conhecimento de todos, né, um fato lamentável aí, ocorreu o falecimento, né, do denunciante, o senhor Darcy Tavares, né? Aproveitamos a ocasião aqui para estender aqui, né, nossos sentimentos a todos os seus familiares, né? Inclusive, eu tenho certeza que algumas diligências, né, que essa comissão aqui pensava em produzir, né, já ficam, né, em decorrência desse fato, prejudicadas, né, mas haveremos, de alguma forma, né, de levar a bom termo nossos trabalhos aqui. Uma dessas diligências, por exemplo, seria uma eventual acariação, né, entre o acusador e algum depoimento ou declaração que possa ter entrado em contradição ou vir a entrar em contradição durante os nossos trabalhos aqui e também já os realizados, né? Mas haveremos dentro do prazo previsto, legalmente previsto, né, encerrar nossos trabalhos, apresentar nossa deliberação, né, para o plenário da Câmara, para encerrarmos todos esses processos. É só, senhora presidente. Presidente, só complementando um pouco da colocação do relator, de fato, os atos eles serão objeto de análise, sim, né? As provas eventualmente produzidas, as provas que foram produzidas tanto na CPI quanto na Comissão de Ética. Exatamente por isso eu coloquei, os relatórios, eles são parte indissociável da denúncia, mas os procedimentos eles estão todos apensados, tanto a CPI, Comissão de Ética e os procedimentos da Comissão Processante, como forma de a comissão eventualmente poder aproveitar os atos que já foram praticados. Ou, no mínimo, usar isso como consulta. Então, sim, eles podem ser levados em consideração. Vereadora presidente Cristiano Costa, vereador Matusalém, representante do jurídico da Câmara Municipal de Lavras, senhores da imprensa. Me tira uma dúvida aqui. São 10 dias corridos ou 10 dias úteis? Vereador, são 10 dias corridos. Então, tem que contar a partir de sábado, né? Não, para mim, de primeiro. De primeiro sábado, né? Não, primeiro é segundo. Primeiro foi ontem. Porque apesar de a contagem ser em dias corridos, mas o início da contagem só pode o início da contagem só pode ocorrer em um dia útil. Então, se ele eventualmente... presidente, que dia ele assinou a notificação? Ele foi notificado na sexta-feira, dia 28, dia então o próximo primeiro dia da contagem útil, da contagem é dia 1º de julho. Isso. Vamos procurar fazer um serviço com inteira confiança, com imparcialidade. Vamos apurar os fatos e vamos dar a decisão para o plenário. Isso é a posição minha, da Cristiane e do Dr. Matusalém. Vamos trabalhar em conjunto para realizar o melhor
para a verdade seja implantada. Obrigado. Então, fica aberto se tiver alguma pergunta para fazer. Uhum. Fica. Bom, boa tarde a todos, né? Eu queria só tirar duas dúvidas. Primeiro é o prazo total de trabalho dessa comissão, é de quantos dias? Começou no dia 26, né? Aí, doutor Paulo, seria a partir do... A gente contaria a partir da... Após o relatório, né, após a manifestação do vereador. O início da contagem é a primeira reunião. Primeira reunião. O decreto ele tem uma expressão que a comissão iniciará seus trabalhos em até 5 dias. Então, o próprio decreto ele remete a que tem uma obrigação de início dos trabalhos. E numa interpretação, obviamente, literal, se considera que o início dos trabalhos é com o primeiro ato praticado. O primeiro ato praticado foi a primeira reunião. Que foi no dia 27, e aí vai depender também, né, do relatório para o arquivamento ou para prosseguimento, né? Sim. Se ela vai ter os 90 dias. Sim. Prazo total são 90 dias. 90 dias. Tá. Outra dúvida que eu tenho, caso o trabalho prossiga e se encaminhe para o pedido de cassação, quantos votos são necessários lá no fim, na última sessão, para que a cassação aconteça? Serão 12 votos. 12 dos 17. Isso. E não vota o Tiailton e não vota o presidente. É importante esclarecer a questão do voto do Tiailton. O decreto ele só menciona como impedido de votar o vereador denunciante. Então, não se menciona a respeito do impedimento do vereador denunciado. Então, ele pode votar? Inclusive, ele vota. Ele votou, inclusive, no recebimento. Entendi. E o voto do denunciante, no caso do vereador Mestre Grilo, Evandro, né, será substituído pelo voto do seu suplente, que é o João Paulo Santos. Ok. Então, nós teremos de 17 votos, né, teremos que, para uma cassação, como foi sua pergunta, 12 votos. Ok, muito obrigado. Sérgio, é importante uma colocação, acho que foi uma dúvida recorrente aqui, quando das duas situações que a casa já teve aqui a respeito de comissão processante. Qual é a situação jurídica do suplente? Quer dizer, o suplente está assumindo como vereador, ele não assume, é uma 18ª cadeira? É importante esclarecer, não é uma 18ª cadeira. As funções dele se restringem às votações. É claro que, na condição de suplente que tem a obrigação de votar, ele pode participar dos atos, e na condição até de ouvinte, né, quando lhe couber, mas pode ter acesso aos documentos, enfim, ele tem uma ampla participação. As obrigações dele não são obrigações de vereança, são obrigações de suplência. A suplência, muito embora isso não seja muito falado, não seja muito corriqueiro, ela traz obrigações. E uma das obrigações da suplência é estar à disposição quando chamado a se manifestar, nas diversas situações em que a legislação, não só legislação penal, legislação processual, a legislação eleitoral também, ela o chama. Então é uma obrigação típica da suplência e é por isso que, convocado, ele tem a obrigação de comparecer. Mais uma dúvida, o senhor citou aí que esse é o terceiro trabalho da comissão processante aqui da Câmara? É o segundo. É o segundo. O primeiro foi qual? O primeiro foi uma denúncia do vereador Carlos Lindomar contra o prefeito José Xerém, no começo do ano. Que foi arquivada? Foi arquivada. Okay. Quer dizer, na verdade, o termo correto é não foi recebida pela Câmara. Okay. Não passou da primeira votação. Muito obrigado. Doutor Paulo. Pois não. No caso, o futuro presidente da Câmara, que é o vice hoje, ele tem direito a voto, né? Importante colocação. Como o vereador denunciante, ele também é o presidente da casa, diz o Decreto-Lei 201 que ele fica impedido de presidir a Câmara nas questões relacionadas ao decreto. Tá? E aí o vereador vice-presidente o substitui regimentalmente, legal e regimentalmente falando. Então, vereador Enio, essa substituição ela ocorre apenas nos atos relacionados à comissão processante, como foi o caso, por exemplo, da reunião, do momento em que ele presidiu, aquele momento típico da votação pelo recebimento. Então, logo encerrados aqueles trabalhos específicos, o mestre Grilo volta para a presidência. Mas naquele dia da reunião parece que o Craio não votou não, né?
Na verdade, ele vota assim. A única menção a voto é a do... As pessoas que não votam, na verdade, é a do presidente, mas enquanto denunciante, né? O Claré votou sim. O Claré votou. Gostaria de fazer mais alguma colocação, vereador Matusalém? Não, presidente. Na condição de TV Câmara, eu gostaria de perguntar também. Sim. Qual que é o posicionamento da comissão em relação à transparência, à transmissão das reuniões, das oitivas, e se serão todas as reuniões transmitidas ou não? Então, nós já, na nossa primeira reunião, a gente já definiu em relação a isso. As nossas reuniões não serão transmitidas ao vivo, mas todas as oitivas serão transmitidas ao vivo. Então, qualquer deliberação de convocação para ouvir, de testemunha, será tudo transmitido para a população ao vivo. Outra questão é em relação ao prazo. Qual que é o prazo que a comissão tem para terminar os trabalhos e apresentar o relatório final, o posicionamento final, doutor Paulo? Sim, considerando que todos os atos vão ser praticados, quer dizer, que vai se passar da segunda etapa, que é a questão de arquivamento ou não, prazo total de 90 dias. O prazo não muda, o prazo total é 90 dias. Que aconteça o que acontecer, chegue no final ou não. Ok. Eu gostaria de agradecer a presença da imprensa, salientar que na nossa primeira reunião foi definido também que a gente faria essa coletiva com o intuito de dar ampla divulgação, né, ao início dos trabalhos. Eu recebi, assim que foi formada a comissão, né, que passei a fazer parte da comissão pelo sorteio, logo em seguida já fui abordada pela imprensa, o vereador Enio também, o vereador doutor Matusalém, e a gente definiu fazer uma coletiva para que isso não ficasse solto e a gente desse essa igualdade para toda a imprensa de poder participar dessa coletiva, tirar suas dúvidas, fazer as suas imagens e fazer a divulgação. Então, eu agradeço a presença de todos, né? A gente fez a comunicação, a assessoria de comunicação da Câmara fez o convite a todos. Ontem, na reunião também, eu reforcei o convite a toda a imprensa. Então, a gente agradece a todos que estiveram, né, puderam comparecer nessa coletiva e que, quando tiver algum outro pronunciamento que essa comissão tiver a fazer, nós o convocaremos para a gente poder dar ampla publicidade. Finalizar dizendo que vamos trabalhar com muito empenho, com muito, como o senhor Enio disse, com muito respeito, com muita ética e com muita imparcialidade, que o objetivo da comissão é exatamente esse, né, fazer um trabalho íntegro, e essa é a nossa proposta. Presidente, é só completar uma informação que ficou faltando. Em verdade, com relação ao presidente que tá assumindo, no caso, nosso vice-presidente, ele só vota para completar quórum de julgamento. Isso mesmo. Foi o que aconteceu no recebimento da denúncia. Obrigada, doutor Paulo, pelo apoio, pela assessoria. Boa tarde a todos.